Grato pela bela mensagem musical. Existem algumas razões para nós sermos mais proativos na manutenção da nossa saúde. E eu gostaria de falar de alguma dessas razões antes de entrarmos no nosso teste. A primeira razão é que as enfermidades, elas trazem muito sofrimento físico. E aqueles que estão passando ou já passaram por alguma enfermidade, sabem do sofrimento físico relacionado com as enfermidades. Então, para evitar esse sofrimento físico, já seria uma grande razão para nós sermos mais proativos na manutenção da nossa saúde. Existe ainda uma outra razão. E essa razão é o sofrimento emocional. Eu ainda digo que, ainda que nem todas as enfermidades sejam contagiosas, existe um fator que é contagioso em todas as enfermidades, e esse fator é o sofrimento. Sabe por quê? Porque com o enfermo sofre toda a família. Então, para evitarmos ver aquelas pessoas que nós amamos sofrendo, já seria um grande segundo motivo para nós sermos mais proativos na manutenção da nossa saúde. E existe também um terceiro motivo, que é o impacto econômico negativo que as enfermidades acarretam sobre a família. Eu conheci pessoas de boa situação econômica que de repente ficaram com uma enfermidade catastrófica e que viram seus recursos desaparecerem praticamente. Tenho visto também famílias aqui no Brasil gastarem aproximadamente 40% do seu orçamento somente com tratamento de enfermidades, principalmente medicamentos. Então, para evitar esse impacto econômico negativo, seria muito bom nós sermos proativos na manutenção da nossa saúde. E existe ainda um quarto motivo que é falado muito pouco. O quarto motivo seria evitar os riscos relacionados com tratamentos de enfermidades. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos nos Estados Unidos 3 causas principais de mortes, de óbitos. Causa número 1, enfermidades cardiovasculares. A cada ano ocorre 1.600.000 ataques do coração. Um ataque do coração a cada 24 segundos e uma morte por problemas cardíacos a cada 45 segundos. Segunda causa de morte, câncer. A cada 30 segundos uma pessoa diagnosticada com câncer e a cada 55 segundos na América uma pessoa morre de câncer. 1/3 dos homens que morrem de câncer da próstata. A cada ano, 180.000 mulheres são diagnosticadas com câncer dos seios e aproximadamente 90.000 morrem nos 3 primeiros anos do diagnóstico. Então, segunda causa de morte é o câncer. E a terceira causa de morte? A terceira causa de morte, hoje na América, nós chamamos de iatrogenias. O que são as iatrogenias? São as mortes resultantes do próprio sistema de saúde. Para vocês terem uma ideia, ocorre por ano na América 250.000 óbitos que são resultados diretos do sistema de saúde na tentativa de tratar enfermidades. 120.000 mortes estão relacionados com efeitos adversos de medicamentos. Mais 50.000 mortes relacionados com medicamentos prescritos ou administrados por engano. E temos mais 80.000 óbitos relacionados com infecções hospitalares, cirurgias desnecessárias, entre outras. A guerra do Vietnã levou 10 anos para matar 50.000 americanos. O sistema de saúde americano consegue matar o equivalente a 5 Vietnãs por ano. Então, para evitar esses riscos relacionados com o tratamento de enfermidades, já seria a quarta razão pela qual nós deveríamos ser mais proativos
na manutenção da nossa saúde. É do nosso interesse, é a nossa responsabilidade primária. Agora, vou fazer 3 perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: quanto vale o ser humano? Eu sei que do ponto de vista espiritual, não podemos mensurar o valor do ser humano. No livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo chamado Emanuel, Deus Conosco, Ellen White, comentando o sacrifício de Jesus pelos seres humanos, ela diz o seguinte: quando Deus deu a Jesus para morrer pelos seres humanos, o céu se esvaziou naquele único dom. Significa que toda a riqueza do universo foi investida para me salvar e para salvar a você também. Então, nosso valor espiritual, ele é imensurável. Entretanto, vamos supor, se fosse possível pegar um ser humano com 1,70 m, pesando 70 quilos, que essa é a medida padrão que usamos em medicina, se pudesse pegar desse ser humano todos os seus órgãos transplantáveis, pudessem pegar todas as substâncias que o seu corpo produzem, e colocassem no mercado, quanto valeria um ser humano de 1,70 m pesando 70 quilos? De acordo com a Associação Americana de Seguros e Hospitais, se isso fosse possível, um ser humano estaria valendo hoje no mercado aproximadamente 45 milhões de dólares. O que mais vale no ser humano? Segunda pergunta: 65 mil dólares por cada rim, 100 mil dólares por cada pulmão, 180 mil dólares pelo fígado, 250 mil dólares pelo coração. O que vale mais no ser humano, organicamente falando, é a medula óssea, avaliada em 8 milhões de dólares. Agora eu vou fazer a pergunta, e talvez seja mais interessante. O que você tem feito para proteger esse patrimônio de 45 milhões de dólares? Que tipo de investimento você tem feito em termos de saúde, tempo, dedicação e recursos para proteger esse patrimônio? Deus não poupou recursos para nos criar, nos criou do que havia de melhor. E que tipo de investimento você está fazendo para proteger esse patrimônio? Me lembro que estava falando em algum lugar e alguém da plateia disse o seguinte: é verdade, mas na teoria é muito fácil, mas acontece que eu não tenho tempo. Isso foi lá nos Estados Unidos. Porque me disse a pessoa: eu vou de um trabalho para o outro, tomando alguma coisa no carro enquanto estou dirigindo e comendo um sanduíche. E sabe o que eu disse para essa pessoa? Eu disse o seguinte: de quem não tinha tempo, o cemitério está lotado, e hoje eles têm todo o tempo do mundo. Se você morrer, não passam 2 ou 3 dias, uma outra pessoa vai estar fazendo o que você está fazendo, e o mundo vai seguir no mesmo ritmo, porque nós não somos o quê? Nós não somos insubstituíveis. Se não existe tempo, é porque alguma coisa já está errada. O tempo, ele deve fazer parte do nosso planejamento, e não é perda de tempo, é investimento no nosso corpo, que saudável vai gerar aqueles recursos que nós necessitamos. Existem também alguns mitos com relação à saúde. Tem algumas pessoas que dizem o seguinte: puxa vida, se eu tivesse muito dinheiro, aí sim eu ia ter saúde. É mito ou realidade? Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e absolutamente não têm saúde. Aliás, eu conheço até algumas que dariam tudo o que têm para recuperar a saúde. Outros pensam: não tem problema, eu não vou cuidar da minha saúde porque eu estou protegido por um bom seguro, um bom plano de saúde. É mito ou realidade? Não existe seguros que asseguram a vossa saúde. O máximo que os planos de saúde prometem é um possível tratamento depois que o indivíduo já está doente, salvo alguns procedimentos preventivos. E outros pensam o seguinte: puxa vida, se eu tivesse acesso
a exames radiológicos com aqueles computadores de última geração, com aquelas luzinhas piscando, não é verdade? Aí sim eu ia ter muita saúde. Mas isso é tudo um mito. E você vai perguntar, mas como que você pode provar que isso é um mito? E é muito fácil. Se dinheiro, tecnologia, hospitais, medicamentos fosse suficiente para manter uma nação saudável, os Estados Unidos da América seria a nação mais saudável do planeta. Entretanto, comparado com 100 países em termos de saúde hoje, ocupa o lugar 95º. E para a América não faltam recursos financeiros, por exemplo. Hoje se gasta na América, no setor da saúde, o equivalente a 3 trilhões de dólares. Vocês sabem o que são 3 trilhões de dólares? É uma vez e meia a riqueza gerada pelo Brasil. Entretanto, as projeções para o ano 2016 será que os gastos com a saúde nos Estados Unidos alcançarão 5 trilhões de dólares. Vocês sabem o que são 5 trilhões de dólares? É todo o PIB da América do Sul. Será gasto somente no setor da saúde em 5 anos nos Estados Unidos, consumindo 20% do PIB americano e superando todo o orçamento de defesa nacional pela primeira vez na história. Vocês sabem o que são 5 trilhões de dólares? Tem uma ideia? Vamos colocar aqui em perspectiva. Vamos supor que alguém dissesse para você o seguinte: olha, eu lhe dou 5 trilhões de dólares, mas você só vai poder gastar esse dinheiro depois que você contar cédula por cédula de $1. Você aceitaria ou não aceitaria? Hã? Não? Por que que não? Sabe quanto tempo gastaria para você contar, você contando uma cédula por segundo? Sabe quanto tempo levaria para você contar 5 trilhões de dólares? 280 mil anos. Então não aceite, porque você não vai viver para poder gastar esse dinheiro. Para se ter uma ideia da magnitude dos investimentos que são feitos na saúde, e a América ainda é uma das nações mais enfermas do planeta. Então vamos derrubar esses mitos e vamos abrir uma nova perspectiva. E a perspectiva, sabe qual é? Deus colocou no nosso organismo mecanismos de restauração que estão prontos para fazer o seu trabalho desde o momento que nós estejamos prontos para criar as devidas condições. E menciona o Espírito Profecia que 9 de cada 10 enfermidades poderiam ser simplesmente preveníveis ou reversíveis. Esses mecanismos estão lá, eles estão prontos para fazer o seu trabalho, mas nós temos que criar condições. Sabe por quê? O corpo sempre está pronto, porque nós fomos criados para a vida, nós não fomos criados para a morte. Tem pessoas que dizem: doutor Silmar, a morte é natural, morrer é natural. E eu quero dizer para vocês que morrer não é natural. Eu quero dizer para vocês que a morte é o fenômeno mais estranho que já apareceu na história do universo. A morte é simplesmente um acidente de percurso. Então, mesmo nós não se vivendo uma vida muito saudável, o nosso corpo está constantemente lutando para manter a nossa saúde e preservar a nossa vida. E muitas das vezes o nosso corpo está constantemente lutando para salvar a gente de nós mesmos. Porque existem 2 sistemas. Um sistema chamado autônomo, que graças a Deus funciona independente da nossa vontade. E existe aquele sistema voluntário. E o sistema autônomo está a cada minuto salvando a nós das nossas escolhas. Então, Deus está pronto, o nosso organismo está pronto, e o que nós precisamos fazer na realidade é simplesmente criar as devidas condições. E 9 em cada 10 problemas de saúde podem ser simplesmente preveníveis ou reversíveis. Agora, quando se fala em saúde, principalmente com relação a mudanças de hábitos alimentares, sempre existe uma preocupação.
e uma preocupação, na realidade, irreal. Uma preocupação, e a preocupação é a seguinte: bom, eu vou mudar o meu estilo de vida alimentar. E a primeira preocupação que a pessoa tem qual é? Será que vou ter todos os nutrientes que meu corpo necessita para manter-se saudável? Não é essa a preocupação? E é interessante que essa dieta normal da população, 50% dela consiste de quê? Açúcar, produtos refinados e gordura. Essa dieta não é uma dieta que fornece os elementos que o nosso corpo necessita. Mesmo assim, quando se fala em mudanças, a pessoa pergunta-se a si mesmo: será que eu vou ter os elementos que meu corpo necessita? Já não está tendo. E na realidade, muitas dessas preocupações são criadas por grupo de interesses, porque saúde se tornou um mercado espetacular. Desde a década de 70 para cá, nos Estados Unidos, está se propagando em muitos países. Na realidade, nós não temos um sistema de saúde, temos um sistema de doenças que são alimentadas pela doença, não pela saúde. Para se ter uma ideia, um diabético nos Estados Unidos, do diagnóstico ao óbito, sabe quanto ele custa aos cofres públicos? $1.200.000. Sabe quantos diabéticos nós temos hoje na América? Mais ou menos 25 milhões de diabéticos. Aproximadamente 7 a 8% da população diabética. A cada minuto entra um novo diabético para o sistema de saúde. Então, existem nichos de oportunidades, tanto na área médica, como na área de nutrição. E esses espaços são muito bem ocupados por grupos organizados, muito bem politicamente e economicamente. E essa é a razão pela qual nós temos muitas informações, e grande parte dessas informações são informações contraditórias entre si. Vocês podem ver pela televisão. Hoje o café faz mal, amanhã o café faz bem. Hoje o chocolate faz bem, amanhã o chocolate faz mal. Porque na realidade são corporações que estão cada um tentando ocupar o seu espaço. E a ciência, infelizmente hoje, me dói dizer isso, porque eu sou um pesquisador, mas se tornou uma das instituições mais corruptas que nós temos hoje no planeta. E existem ainda muitos irmãos adventistas confiando na integridade da ciência e ao mesmo tempo colocando dúvida no espírito de profecia. Estão vivendo na contramão da história. Para que Deus nos deu a revelação? Para nos tirar dessa confusão. E se nós aferirmos o nosso norte, a nossa direção pela revelação, nós não temos como errar. Vamos chegar ao nosso destino. O ano passado, por exemplo, um grande laboratório americano chamado GlaxoSmithKline foi obrigado a pagar em juízo uma das maiores indenizações já registradas na história da justiça americana. 2,3 bilhões. Mas por quê? 2 medicamentos, um medicamento para a depressão estava levando pacientes a ideações suicidas e muitos se mataram. Outro medicamento para diabetes estava aumentando os riscos de infarto do miocárdio e derrame cerebral. E depois de 10 anos de batalha judicial, finalmente o laboratório concordou em separar 2,3 bilhões para compensar as vítimas desses medicamentos. Agora, como que isso acontece? Porque esse é tão rigoroso o sistema, processo científico, é rigoroso, mas tem um fator, que é o fator humano. Muitos desses problemas se apresentaram nos estudos preliminares, mas foram simplesmente o quê? Foram simplesmente omitidos ou foram simplesmente ocultados. Pagar 2,3 bilhões para uma empresa que faturou 30 ou 50 bilhões, o que é? Não, já faz parte de perdas e danos, ainda continua sendo lucro e ainda continua sendo um grande negócio. Então, temos que entender que saúde nada mais é do que gerenciamento de riscos.
Você pode ter um comportamento social e alimentar, onde o seu risco para as enfermidades seja um risco muito alto, ou você pode mudar. Você pode ter um comportamento social e alimentar, onde o risco para a sua saúde seja um risco insignificante. E a escolha é nossa. Nessa confusão que se cria com relação às informações científicas, sempre apareceram algumas aberrações. E uma dessas aberrações que apareceram foi logo no início da década de 90, meados da década de 90, alguns estudos indicando que o vinho ajuda a prevenir problemas cardíacos, infarto do miocárdio. Mas quando nós começamos a analisar bem de perto esses dados, ou esse estudo, nós começamos a ver algumas coisas interessantes. Primeiro, como que surgiu um estudo? Bom, já na década de 80, final da década de 80, houve uma diminuição muito grande do consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. As campanhas feitas pelo governo e pelas outras instituições sem fim de lucro fizeram com que o americano estava se tornando mais consciente com relação aos perigos do consumo de álcool. Então, houve uma queda muito brusca no consumo também de vinho. Os vinicultores da Califórnia estavam preocupados. Eles, então, contrataram uma equipe de cientistas e disseram para eles: olha, encontre alguma coisa boa no vinho, senão nós vamos à bancarrota. Então, esse grupo de cientistas foram para a Europa e começaram a analisar ali o povo do Mediterrâneo. E eles encontraram algumas coisas interessantes. Descobriram, por exemplo, que o povo do Mediterrâneo, eles consomem 3 vezes mais gordura do que os americanos e têm 5 vezes menos problemas cardiovasculares do que os americanos. E aí a pergunta que foi feita: o que existe nessa dieta que é tão cardioprotetora? E a resposta, o que foi? O vinho, não é verdade? Considerando ou deixando de lado vários outros fatores muito importantes. É verdade que o povo mediterrâneo consome 3 vezes mais gordura do que o americano e tem 5 vezes menos problemas cardíacos. Entretanto, é verdade que o povo do Mediterrâneo, ele consome 5 vezes mais frutas e verduras do que o povo americano. O povo do Mediterrâneo, ele é 5 vezes mais fisicamente ativo do que os americanos. O povo do Mediterrâneo, a sua refeição principal é mais ou menos meio-dia, 1, 2 horas da tarde, ou mais tardar, como no Brasil. O americano, a refeição principal, onde ele se deleita, é o famoso dinner super gorduroso. Agora, o que eles não quiseram revelar é que os índices de câncer de esôfago e de estômago é 5 vezes maior entre o povo mediterrâneo do que no povo americano, e nós sabemos que são tumores relacionados com o consumo de quê? Consumo de bebidas alcoólicas. Então nós vemos como se manipula os dados, se coloca na mídia, às vezes é uma pequena correlação e aquilo começa a ser repetido sem ser o quê? Sem ser questionados. Então nós temos que começar a questionar algumas coisas. E nós temos um norte: se aparece algum estudo que contradiz a Bíblia, a Espírito e Profecia, às vezes alguns fazem ao contrário. Bom, vê o que diz o Espírito e Profecia e depois vai ver se a ciência corrobora com aquilo. Estão na contramão da história também. Não é assim que funciona. Veja o que diz a ciência e depois você vai ver e mida pelo Espírito e Profecia e pela Bíblia. Se não bate, sabe por quê? Porque a ciência ainda tem um longo caminho a percorrer. Nós não podemos nos esquecer que muitas das descobertas científicas que já eram reveladas pela revelação, passaram décadas sem ter a corroboração da ciência. Finalmente eles percorreram seu caminho e se renderam novamente à revelação. Um dos grandes problemas é a questão de dar ênfase a determinados nutrientes. Então me lembro quando eu vim para a igreja, eu tenho uma história, no meu livro ele tem uma história, tem uma pequena resenha da minha história. Não vou contar porque o tempo tem coisas mais importantes a falar, mas vou fazer um pequeno resumo.
Com 17 anos de idade, eu já tinha depressão para a qual tomava Valium. Eu já sofria de ataques de pânico, palpitações, insônia e problema digestivo que ninguém conseguia dar jeito. Na realidade, eu era a própria doença ambulante. E naquela época, buscando os recursos da ciência, não consegui. Eu me lembro que uma vez eu, consultando um médico, eu disse para ele o seguinte: escuta, porque alguma coisa me dizia que tinha que ver com minha alimentação. Então eu estava consultando com relação aos problemas que eu tinha daqueles problemas digestivos crônicos, principalmente uma dispepsia crônica. E eu perguntava: escuta, será que se eu comer mais frutas e mais verduras não vai me ajudar? E sabe a resposta que eu recebia? Não, isso aí deixa mais resíduo no seu estômago, é pior ainda. Então, me bati durante muito tempo, até que finalmente ocorreu um evento que mudou a minha vida. Eu fui convidado a uma festa de aniversário e depois eu fui descobrir que eram adventistas do sétimo dia. Enquanto alguns estavam conversando, eu estava um pouco meio deslocado, mas eu vi um grupinho lá de 4 pessoas conversando sobre a alimentação. E eu escutei a palavra vegetariano. Aquilo me chamou a atenção. Então me aproximei e comecei a fazer perguntas. Então eles disseram: não, nós somos adventistas do sétimo dia, nós temos conselhos também sobre saúde, né, estilo de vida saudável. Ele até deu uma exagerada, falou: a metade da igreja é vegetariana, né? Depois eu vi que foi uma exagerada, mas tudo bem. E aí não precisou me convidar para a igreja. Eu fui para a igreja, peguei todos os livros: Conselhos sobre regime alimentar, Conselhos sobre saúde, mente, caráter, personalidade, ciência do bom viver, e fui implementando na minha vida aqueles princípios que eu ia aprendendo. Em menos de 2 anos, eu estava completamente curado. Isso fazem o quê? 32 anos. Hoje eu estou com 55 anos e me sinto melhor do que quando eu tinha 17 anos de idade. Apesar de não ter de família uma boa herança genética. Minha família se compõe de indivíduos extremamente doentes. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe teve derrame, o primeiro derrame dela com 28 anos de idade. Com 45 anos de idade, ela teve o 3º derrame. O tempo que viveu com uma completa incapacitada. Todas as minhas tias morreram, infarto do miocárdio, derrame cerebral ou complicações de diabetes, média de vida, 48 anos de idade. Todas as minhas primas que estão vivas, poucas que estão vivas, são extremamente obesas e são diabéticas, estão também todas complicadas. Mas chegou um ponto na vida que eu cortei com aquele ciclo. Rompi com aquele ciclo de estilo de vida. Então, essa é a razão pela qual faço esse trabalho. Eu estou dizendo isso para que vocês entendam que o que eu estou falando não é simplesmente uma teoria que eu aprendi numa faculdade de medicina. É uma experiência de vida. E nesses 32 anos, a última vez que estive no médico foi em 1994. Eu morava em Nova York nessa época e fui atropelado. Fui parar na emergência. Esse atropelamento me resultou algumas hérnias. Tenho hérnias cervicais, lombares. Eu sou a própria hérnia ambulante, na realidade, né? Mas graças a Deus, às vezes eu tenho até dificuldade de entender um paciente que dizendo: estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E ainda não faço tudo aquilo que deveria ser feito. Então funciona porque o corpo está preparado, mas nós temos que criar condições. Agora, me lembro que nessa época, quando alguém optava pelo vegetarianismo na igreja, na década de 80, ou por uma alimentação mais baseada em plantas, eles tinham uma preocupação, e a preocupação era com qual nutriente? Com qual? Proteínas. E era a pergunta: qual era o que eu vou fazer com as proteínas? Preocupava-se apenas com um nutriente. Eu me lembro que a solução naquela época, o que era? Soja.
feijão de soja, assado de soja, leite de soja, queijo de soja, sobremesa de soja. Era salvação pela soja. Entretanto, esses irmãos muito bem intencionados, mas muito mal orientados, se esqueciam de uma coisa muito importante, que os produtos de soja têm até 3 vezes mais proteínas que os produtos de origem animal. Então, se ele tomava um copo de leite, 200 ml de leite de vaca, ele queria tomar um copo de 200 ml de leite de soja. Se ele comia 100 gramas de bife de vaca, ele queria comer 100 gramas de bife de soja. Além do leite, além do feijão, dos assados, das outras coisas que vinham também lotadas de soja. Então o que aconteceu? Eles acabavam triplicando o seu aporte de soja. E o que eu mencionei aqui pela manhã, o que é? Os subprodutos das proteínas colocam uma carga muito grande sobre os rins. Algumas dessas pessoas até emagreciam, me lembro, mas ficavam aqueles magrões meio esverdeados, meio acinzentados, sem cor, porque na realidade estavam envelhecendo muito rapidamente. E hoje, 20 ou 30 anos depois, eu encontro algum desses irmãos, e às vezes algum deles vem falar: doutor Silmar, eu não entendo, eu sou vegetariano há 20 ou 30 anos, como que eu pude ter câncer? E outro: doutor Silmar, eu sou vegetariano há 20, 30 anos, como que eu posso estar com osteoporose? Ou como que eu posso ter desenvolvido algum tipo de problema cardíaco? E hoje nós sabemos, em estudos comparativos, que nos países onde o consumo de proteínas é maior, maiores são os índices de câncer, enfermidades cardiovasculares e osteoporose. E alguns ainda vêm falando o seguinte: doutor Silmar, eu sou vegetariano há 30 anos, às vezes para fazer uma queixa, uma consulta. Mas quando eles falam, eu sou vegetariano há 30 anos, é como se estivessem fazendo um preâmbulo para dizer o seguinte: olha, o problema que eu vou lhe dizer não tem nada a ver com minha dieta, porque eu sou o quê? Vegetariano. E sabe o que eu falo? Se você é vegetariano há 30 anos, você está me contando apenas 10% da história. Eu quero saber onde é que estão os outros 90%, e é ali que nós vamos encontrar o problema. Na igreja, essa bandeira do vegetarianismo, ela foi levantada como se fosse a solução para todas as coisas. Deixar de comer carne e começar a indulgir em muitos outros hábitos pior do que comer carne, e os resultados não têm sido bons. Agora, nós adventistas temos alguns orgulhos, na verdade, orgulho santo. E às vezes, muitos, quando estão comentando com algum não adventista, falam: sabe que nós adventistas vivemos muito? Não é isso? Mas eu só queria fazer uma pergunta: nós quem? Porque é o seguinte, temos que deixar uma coisa muito clara. Essas pesquisas que foram feitas lá no sul da Califórnia, ela não é de maneira nenhuma representativa da igreja. Por quê? As amostras não são amostras representativas da igreja. Não houve uma distribuição nem geográfica, não houve uma distribuição nem étnica, não houve uma distribuição socioeconômica, não houve uma distribuição de atividades. Então, ela não é representativa da igreja. Se for fazer um estudo mais distribuído, os resultados não seriam tão assombrosos. Então, a finalidade dessas 13 semanas, sabe o que é? É que em 13 semanas, ao você implementar esses hábitos, aí no final das 13 semanas, você possa dizer assim: sim, eu tenho uma expectativa de vida igual aos adventistas do sul da Califórnia. Então nós temos que parar de viver com a fama dos outros e começar então a colocar nas nossas vidas essas variáveis para sermos contados também com uma expectativa maior de vida. E não é somente expectativa maior de vida, é qualidade de vida. Não é somente o número de anos que a pessoa vai viver, mas a qualidade de vida que ela vai ter naqueles anos que Deus permite que ela viva. Então, nós vamos trabalhar nesses aspectos. Agora, vamos derrubar a questão aqui apenas da proteína. Bom,
nos dizem que as proteínas são para o crescimento, não é verdade? Não é assim que nós aprendemos? São os tijolinhos da construção, não é? Então, existem países e grupos no mundo em que uma criança depende unicamente do leite materno até os 2 anos de idade. E essas crianças se desenvolvem perfeitamente bem e saudáveis. Aliás, a amamentação prolongada já evita até uma série de problemas que apareceriam mais tarde. Entretanto, na Europa e nas Américas, uma criança que consegue mamar ao seio materno até 1 ano de idade é uma coisa muito rara, ela consegue a medalha de ouro, porque é raríssimo. Em alguns países e em alguns grupos isso é muito normal. Agora, vamos analisar. Ao nascer, até os 2 anos de idade, é o período de maior crescimento do ser humano em velocidade. Certamente ele vai crescer mais num período muito maior de tempo, mas esses 2 primeiros anos é uma explosão de crescimento. Então, se em alguns lugares as crianças dependem unicamente do seio materno, e se as proteínas são para construir ou fomentar essa explosão de crescimento, e se os 2 primeiros anos é o período de maior crescimento em velocidade do ser humano, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? A conclusão lógica que nós chegamos é a seguinte: então, o leite materno deve ser o quê? Riquíssimo em proteínas. Não é uma conclusão lógica? É muito lógica. E a pergunta seria a seguinte: qual é a porcentagem de proteínas no leite materno? Normalmente, nunca ninguém se preocupou parar para pensar, não é verdade? Vai variar durante o período da lactância, mas em média, 1%. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Qual é a porcentagem de proteínas em uma laranja? Mas laranja tem proteínas? O dobro do leite materno, 2%. Eu vou fazer uma outra pergunta. Qual a porcentagem de proteínas no brócoli? Mas o brócoli tem proteínas. 12 vezes mais que o leite materno. Então, na realidade, foi colocado na cabeça da população é que determinado alimento tem proteína, determinado alimento tem vitamina, determinado alimento são carboidratos. Isso é um mito. As proteínas e os nutrientes estão distribuídos na maioria dos alimentos em menor ou maior quantidade. Existem alimentos que têm um teor maior proteico, existem outros que têm um teor maior de carboidratos, mas a maioria deles tem o quê? Uma variedade de nutrientes. Então, às vezes se prepara lá um menu e a pessoa está preocupada. Aqui está a minha opção proteica, calórica, de gorduras, de vitaminas, minerais. Blá, blá, blá. É muito mais simples do que as pessoas imaginam. Na realidade, nós estamos complicando alguma coisa que é muito simples. Agora, provavelmente você já viu, pelo menos pela televisão, um bebê elefante. Aquele bebê elefante, para chegar à altura da mãe, pesando 7 toneladas, a pergunta que eu faço: quantos quilos de carne tem que o bebê elefante comer para chegar à altura da mãe e ao porte pesando 7 toneladas? Ah, ele não come carne, ele é vegetariano. Então, da onde que vem as proteínas para fomentar aquela explosão de crescimento? Aí você vai falar o seguinte: é verdade. Entretanto, a mamãe elefante deve ter um trabalho muito grande, porque ela tem que pegar e fazer aquela combinação de folhas para ter os aminoácidos essenciais, aquela coisa toda e blá, 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 blá. Deve ser um trabalho muito grande. Outra pergunta que eu faria: quantos tipos de folhas comem os bebês do Serenguete, os bebês elefantes lá do Serenguete? Não, os elefantes do Serenguete africano, no período de fartura, quando existe abundância. 5 ou 6 tipos de folhas diferentes. No período de escassez, de seca, até o caule das árvores aqueles animais comem.
E da onde que vem as proteínas para fomentar aquela explosão de crescimento? Da onde que vem? Das plantas. Então, não se preocupe com nutrientes só. Não se preocupe com proteínas, não se preocupe com ômega 3, não se preocupe com vitaminas. Vocês vão retirar dos vossos ombros esse fardo. É desnecessário carregar esse fardo. Vocês vão se preocupar apenas com uma palavrinha. Uma palavrinha vai resolver todos esses problemas que vocês estão pensando. Todas essas preocupações. E sabe qual é essa palavra? Chama-se variedade. Se você tem uma alimentação variada, você vai ter, sem dúvida alguma, todos os nutrientes que seu corpo necessita para manter-se saudável. Entretanto, a variedade não precisa e nem deve ser muita variedade na mesma refeição. Quanto mais variedade na mesma refeição, pior é o aproveitamento desses nutrientes pelo nosso organismo. A variedade ela pode vir durante o dia, ela pode vir em alguns nutrientes durante a semana, outros nutrientes durante o mês, e alguns nutrientes, às vezes podemos passar anos sem ele. Você quer ver um tipo de nutriente que nós normalmente temos reserva para 3 anos, 3 anos e meio? Vitamina B12. Até uma pessoa ficar deficiente de B12, é porque ela passou muito tempo sem estar exposto a esse tipo de vitamina. E nós vamos entrar com detalhes na vitamina B12, quando falarmos de produtos de origem animal. Uma variedade é tudo o que você precisa, uma alimentação variada. E não é nem muita variedade na mesma refeição. Na realidade, essa questão da proteína foi muito fomentada no Brasil na década de 60 e 70 pela indústria pecuária, que investia muito dinheiro para se produzir pesquisas científicas, quando não eram aquelas que já vinham do exterior, e tornou as nossas escolas um veículo para divulgar aqueles produtos que estavam produzindo. Então, por isso que nós vemos uma verdadeira desinformação hoje. Nós vemos, por exemplo, profissionais da saúde apavoradas quando vê uma mãe que não quer dar carne a seu filho, dizendo que ele não pode viver. Isso chama-se o quê? Desinformação, porque somente na Índia existem 50 milhões de veganos. Você sabe que são veganos? O vegan é um vegetariano tão radical que ele não come nem mel de abelha porque diz que vem do animal. E existe deficiência proteica entre os vegans? Absolutamente não existe. Os problemas deles são outros, por isso que a nossa filosofia não é vegana. Os vegans têm muitos problemas de saúde, mas sabe por quê? Questões de higiene, e outra questão também é que eles indulgem muito em doces e coisas que têm muito açúcar. Então acabam tendo muitos problemas de saúde, mas não existe deficiência o quê? Proteica, a não ser casos muito isolados. Então, vamos remover dos vossos ombros, remover dos vossos ombros essa preocupação. Uma alimentação variada. E o que nos diz a revelação? 1863, quando começou a reforma de saúde, os escritos de profecia, o que diz lá? Frutas, cereais, nozes e verduras, preparadas de maneira simples. Foi a dieta que Deus escolheu para o seu povo para esse tempo. Que tempo estava ela se referindo? Para o tempo do fim. Frutas, cereais, nozes e verduras, preparadas de maneira simples, é a dieta que Deus estabeleceu para esse povo, para o seu povo, para o tempo do fim. Então vamos tirar essa preocupação, e nós vamos ver que na realidade os resultados serão espetaculares. Muito bem, vocês estão prontos para o teste? Quantos trouxeram canetas? Levantem as mãos. Quem não trouxe, levantem as mãos. Quem trouxe, levante as mãos. Quem não trouxe, dá uma olhada aí, cola com alguém que trouxe para poder resolver seu problema aí, né? Nós não temos aqui na igreja, temos caneta sobrando, não? Não.
Queríamos pedir que apagassem essas luzes aqui para melhorar um pouco a definição lá da tela. Queremos pedir ao pessoal que está com os papeizinhos que por favor faça a distribuição. Vocês recebam esses papéis, nem olhe para o papel, olhe para mim. Senão vai criar mais confusão ainda. E assim nós vamos de maneira muito mais rápida e objetiva. Todos receberam? Não olhem para o formulário, olhem para mim. Nós vamos explicar esse formulário aí, e aí nós vamos começar juntos, e vamos terminar de uma maneira muito mais rápida e efetiva. Todos receberam o formulário? Vocês podem ir passando por colunas assim. Vai entregando de 10 em 10 nas esquinas, e aí o pessoal vai passando um para o outro. Vamos muito mais rápido. Todos receberam ou falta alguém? Levante a mão quem falta. Falta alguém? Não. Muito bem. Então apertem os cintos e vamos preparar para a nossa viagem de descoberta própria, né? Antes vamos explicar a questão do formulário. Esse formulário, ele tem 34 perguntas, ok? Então, você vai verificar que nas 7 primeiras perguntas já está assinalado entre parênteses a quantidade de pontos que você receberá ou não, ok? Deu para ler aí? Por exemplo, se você ganhou um desses pontos, o que que você vai fazer? Você vai circular. Deu para entender? Por exemplo, da pergunta 1 à pergunta 7 está entre parênteses aí os pontos que você vai ganhar ou não. Se você ganhar, você vai ter que circular. Sabe por quê? Porque no final você vai ter que somar todos os pontos que vocês ganharam para ter um grande total. E é com esse grande total seu que nós vamos comparar com os parâmetros. Deu para entender? Então vamos lá. Uma pergunta, aqui você vê que são 34 perguntas. Se você ganhou na primeira, você analisa, circula. Se você não ganhou, você não circula nada. Ok? Entretanto, a partir da 8ª pergunta não está os pontos. E aí, se você ganhar, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que escrever dentro desse quadradinho. Tá bem claro isso? Ok? Então vamos lá. As perguntas são o seguinte. Essa aí não é uma pergunta, isso é um exemplo, ok? Essa pergunta é: você tem orelhas? Se a pergunta for positiva, sim, você ganha o quê? Pontos. Se a pergunta for negativa, o que que ocorre? Você ganha 0.
Exato, muito bem. Então vamos lá. Descreve a sua situação. Sim, pontos, não, zero, ou nada, ou deixa em branco, ok? Então vamos às perguntas. Pergunta número 1. Você tem o peso ideal, ok? Existe uma fórmula, entretanto nós temos uma fórmula diferente para o teste. E é o seguinte, se você quiser saber de uma maneira mais profissional, você pega, aqui na igreja nós temos nutricionistas, temos talvez preparador físico, médico, faz uma avaliação. Para efeito do teste, nós consideramos o seguinte, por exemplo, você pega os centímetros da sua altura. Uma pessoa que tem 1,45 m, qual é os centímetros da altura dela? Ela transforma esses centímetros em quê? Em quilos. E aí o que é que ela faz? Bom, tem 1,45 m, tenho 45 quilos. E aí o que é que ela vai fazer? Ela soma 5 ou diminui 5. Se ela estiver nessa faixa entre 40 a 50 quilos, com 1,45 m, para efeito do teste somente, eu considero como peso normal. Deu para entender? Deu? Vamos ao segundo exemplo aqui então. Uma pessoa que tem 1,50 m, ela tem que estar em qual faixa? Entre... Muito bem, o pessoal daqui é bem aplicado. E uma pessoa que tem 1,60 m, ela tem que estar em qual faixa? Em 55 a 65. Está bem claro isso? Deu para entender? Essa fórmula aí deu para salvar alguns pontos, não deu? Então tá, então se você tem o peso ideal, você ganhou quantos pontos? Quantos pontos? O que você vai fazer com esses pontos? Você vai circular para saber que você ganhou esses pontos. Ok? Pode circular. Muito bem. Vamos à pergunta número 2. Pergunta número 2. Você não sofre da pressão arterial elevada? Se você não sofre da pressão arterial elevada, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Então, circula. Pergunta número 3. Você não é diabético? Se você não é diabético, você ganhou 20 pontos. Existem algumas perguntas que provavelmente você não vai saber. Ok? Pergunta número 4. Você não tem problemas cardíacos? Se você não tem problemas cardíacos, você ganhou 20 pontos. Pergunta número 5. A pergunta 5, 6 e 7... Se você não sabe, deixa aí. Se você tem um exame que foi feito nos últimos 6 meses, pode utilizá-lo como parâmetro. O seu nível de colesterol de baixa densidade está normal? Se está normal, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 6. Seu nível de colesterol de alta densidade está em níveis desejáveis? Se está, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 7. O seu nível de triglicérides está normal? Se não sabe, deixa pendente. Se estiver normal, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Bom, todo mundo faturou tudo até agora, não é verdade? Muito bem. Uma grande minoria faturou. Muito bem. Vamos à pergunta número 8. Então agora, quando você ganhar os pontos, você tem que escrever dentro desse quadradinho, para no final somarmos. Você somar. Pergunta número 8.
você não tem doenças crônicas. O que é uma doença crônica? Qualquer dor, enfermidade, desconforto ou padecimento físico e mental que esteja com você há mais de 6 meses. Ok? Se você tem rinite há mais de 6 meses, se você tem úlcera, ou tem gastrite, ou tem alergia, qualquer problema de saúde que está com você há mais de 6 meses é um problema o quê? Ele deixou de ser agudo, passa a ser um problema crônico. Já tem tempo de casa. Então, se você não tem nenhum problema crônico, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Tem pessoas, por exemplo, que têm hipertensão, estão tomando medicamentos, são diabéticos, estão tomando medicamentos. A hipertensão está controlada, a diabetes está controlada, mas continua sendo um problema o quê? Crônico controlado. Ok? Então, se você tem diabetes, hipertensão, qual é a solução? Programa de revitalização física e mental. 13 semanas, ok? Pergunta número 9. Você come pelo menos uma porção de fruta todos os dias? Pelo menos tenha misericórdia, uma banana, alguma coisa. Se você come, você ganhou pelo menos uma porção, 10 pontos. Pergunta número 10. E verduras? Pelo menos uma porção de verduras. Você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 11. E cereais integrais todo dia? Não é o dia todo, é todo dia. Por exemplo, pelo menos arroz, ou milho em espiga, ou trigo integral, ou centeio, ou cevada, ou granola, ou aveia, ou pão integral, algum cereal integral. Se você come pelo menos uma porção, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Alguém se perdeu aí em alguma pergunta? Não? Muito bem. Então vamos lá, pergunta número 12. Pergunta 12. Raramente, e aqui eu vou ter que reparafrasear, em função de fuso horário, aquela coisa toda. Bom, você raramente come nas 3 horas que antecede a hora de você ir dormir. Isso é uma coisa muito rara. Nas 3 horas antes de você ir para a cama, o estômago já fechou para balanço. Você não come absolutamente nada. Mas se isso ocorre raramente, ok? Não é raramente toda noite, né? É raramente mesmo. Se isso é uma coisa muito rara, você ganhou 10 pontos. Deu para entender a pergunta? Deu, não é? Não? Então, pergunta número 13. Água todos os dias. Que quantidade? Na realidade é um mito, não é? É um mito. Qual é a quantidade de água adequada? Hã? Não. Vai depender do peso, da altura, da atividade, da temperatura. Entretanto, existe uma maneira de você saber se está bebendo água em quantidade adequada. Todas as vezes que você for no banheiro, observe a cor da urina. Urina amarelada significa que você está com déficit de água. Urina mais clarinha significa que a quantidade está sendo adequada. Ok? Então, se você está bebendo a quantidade adequada de água, você ganhou quantos pontos? 25 pontos. Amanhã nós vamos ver uma pesquisa feita pela Clínica de Mayo. Sabe o que essa pesquisa revelou? Que o tomar água em quantidade adequada pode eliminar 45 sintomas de enfermidades. Clínica de Mayo, que não é clínica adventista. Ok? Pergunta número 14. Atividade física semanal. E o povo de Israel começa a murmurar, não é verdade? Bom, entretanto, deixa eu explicar a vocês. Vamos ver aqui a pontuação.
5 ou 6 vezes, quantos pontos? 25 pontos. 3 ou 4 vezes, quantos pontos? Tem a misericórdia ali, 5 pontos. E menos de 3 vezes, ainda faço uma observação seguinte: se a pessoa tem uma vida muito sedentária, ela passa a semana, ela não faz nada. E aí no final de semana ela vai para uma quadra de futebol lá se matar, ou de basquete, o que seja. Na realidade ela está aumentando em 50% os riscos de ter um evento cardíaco adverso. É melhor ficar quietinho e não fazer nada, do que fazer com muita intensidade depois de uma semana de vida sedentária. Bom, agora deixa-me explicar aqui a questão da atividade física. Não estou falando em esporte, não tem nada a ver com esportes. Não estou falando em academia, não tem nada a ver com academia. Se você tem uma disciplina para ir para a academia e for uma coisa constante com frequência, não muito intensa, espetacular. Mas o que o teste está querendo saber é uma coisa muito simples: é se sua vida é sedentária ou ela não é uma vida sedentária. Por exemplo, uma mãe que tem 2 filhos pequenos para criar e não tem ninguém que ajude, ela precisa à noite para a academia malhar? Ela está malhando o dia todo, não é verdade? Entretanto, existe uma coisa que essas mães não fazem. Sabe o que é? Elas não fazem, não alongamente, e às vezes a sua parte, a ponta da alimentação, ela não é corrigida. Isso ocorre com pessoas que não têm uma vida sedentária, mas sempre falta o quê? Corrigir a ponta da alimentação. Por exemplo, um pedreiro precisa ir de noite para a academia malhar? Ele está malhando o dia todo, não é verdade? Mas a maioria não corrige a parte alimentar e também não faz alongamento e tem muitos problemas de saúde. O que eu estou dizendo é o seguinte: entendam, o que nós estamos tentando determinar aqui é se sua vida é sedentária ou não. O que nós estamos dando ênfase não é em força física, é em resistência orgânica. Essa história de que esporte é saúde é só na linguagem da Rede Globo. Esporte profissional, competitivo, nunca foi saúde. Na realidade, atletas vivem menos do que a população geral. Então existe muita propaganda e muito mito. Nós vemos, por exemplo, meninas que com 12, 13 anos já estão envolvidas com ginástica, fazem aqueles exercícios de 8, 10 horas por dia. Um dos primeiros sintomas que aparece, o que é? Param de menstruar. E existe a medicina chamada medicina do esporte, está tentando corrigir. Isso é saúde? Isso não é saúde. Não estamos buscando força física, estamos buscando o quê? Resistência orgânica. Esse ano morreu um atleta italiano que por 17 anos nunca conseguiram superar o seu recorde. Morreu com 90 anos? Não. Com 80 anos? Com 70 anos? Com 65 anos? Morreu com 60 anos de idade. 2 anos atrás morreu um pugilista, um boxeador cubano, 1,95 m, diz que era um monstro. Diz que 230 lutas, pelo menos 200 tinha sido por nocaute. Morreu com 90 anos? Morreu com 80 anos? Morreu com 65 anos de idade. Então existe muito mitos em torno da prática do esporte. Algum tempo atrás, eu vou em entrevista com um ex-jogador de futebol da seleção brasileira, o Bebeto. Então estava sendo entrevistado, estava apoiado em amuletas. E a entrevistadora perguntou: escuta, você se envolveu em algum acidente? Sabe a resposta que ele deu? Não, fiz uma cirurgia de cadeira, isso é muito comum na vida de jogador. Isso é saúde? Isso não é saúde. O que nós queremos é o quê? Resistência orgânica, não força física bruta. Eu sei que isso vai de encontro às aspirações de principalmente muitos adolescentes que estão naquela época que querem se encher de proteínas, de não sei o que para ficar saradão. Então aqui, isso aí não representa saúde.
atividade diária, constante, moderada. E tem uns que falam assim, eu malho 3 vezes por semana, resolve? Resolve, se a pessoa só comer 3 vezes por semana, tá bom. Mas normalmente nunca é assim. A pessoa come durante 7 dias, ela quer gastar apenas 3 dias. Então ela tem que ser moderada, constante e não muito intensa. Consegui salvar alguns pontos, não? Então tá. Então vamos para a pergunta número 15. Você evacua diariamente? Evacuar não é passar o vácuo, não. É se você vai lá no banheiro cumprir o seu compromisso. Vamos ver aqui. Quais são os compromissos? 2 ou 3 vezes por dia, quantos pontos? 25 pontos. 1 vez por dia, quantos pontos? Ainda tenha misericórdia. 2 ou 3 vezes, tem que ser uma coisa generosa, não pode ser aquela amostra grátis não, né? Tem gente, toda vez que vai lá, coloca uma amostra grátis, eu fui 4 vezes, não, tem que ser um negócio generoso. Muito bem, pergunta 16, é uma coisa muito rara ocorrer na sua vida, você ir dormir depois das 22h30, normalmente às 22h30 você já está na horizontal, você só dorme depois das 22h30 quando existe vigília na igreja, senão 10h30 você já vai estar na horizontal, e nós vamos explicar do ciclo circadiano, lembra que eu mencionei? De 10h30 até 1h30 da manhã, sabe o que é? O horário nobre do sono. Existem dezenas de fenômenos de restauração que ocorrem durante esse período. E se você não dorme, o que vai ocorrer? Não vão ocorrer. E o que vai ocorrer? O envelhecimento precoce. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Então, se é uma coisa muito rara, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Pergunta número 17. Você usa o micro-ondas? Se você usa nunca, você ganhou quantos pontos? Se você usa raramente, você ganhou 5 pontos. E amanhã à noite eu vou explicar a questão do micro-ondas. Qual o efeito que tem sobre o nosso organismo, os alimentos que são aquecidos com micro-ondas. Pergunta número 18. E alimentos de origem animal? Note que aqui já não fala sobre carne não é? Nós estamos falando de alimentos de origem animal. Quais são os alimentos de origem animal? Carne, leite, ovos, queijo, peixe. Tem gente que fala assim, doutor Silmar, eu sou vegetariano, eu só como peixe. Eu falei, em qual árvore que você colhe? Porque eu não vi nenhuma árvore dar peixe não. Então, se você nunca usa, quantos pontos? 100, 20 pontos. Se você usa raramente, você ganhou 5 pontos. Bom, quais os únicos produtos de origem animal liberados hoje? Lembrem-se, vocês prestem atenção. Levítico 11, ele teve sua validade até quando na sua plenitude? Levítico 11, até 1863, Levítico 11 atendia perfeitamente às necessidades da reforma de saúde até aquele tempo. Entretanto, vem o tempo do fim. Então, quais são os únicos produtos de origem animal permitidos agora, nesse tempo do fim? Se considera, né? Bom, vamos lá. Cinto, carteira, sapato e bolsa. Que é de couro de animal, somente isso, ok? A gente falar de produtos de origem animal, nós vamos ver. Pergunta número 19. Sucos industrializados, aqueles que vêm em pozinho, em caixinha, concentrados. Se você nunca usa, você ganhou. Ainda tenho raramente, esse teste está muito leniente. Oi? Aqui é industrializado, ele vem com conservante, vem com uma série de coisas ali para mantê-lo, tá certo?
eu conheço apenas um suco de uva no Brasil, não sei nem a marca. Alguns sucos de uva não têm conservante. Entretanto, depois que você abre, acho que tem que consumir em 24 horas. Tá certo? Pergunta número 20. Refrigerantes. Normalmente se bate muito martelo com relação à Coca-Cola, não é verdade? Entretanto, todas as bebidas tipo cola são muito perniciosas para a saúde, principalmente na quantidade que se ingere hoje. Os refrigerantes praticamente substituíram o quê? Água. Então, se você nunca usa, 20 pontos. Se você usa ainda tem um raramente. Está fácil demais esse teste. Pergunta número 21. E alimentos processados, que vêm com conservantes, aromatizantes, corantes, adoçantes, sódio, aspartame. Se você nunca usa, 20 pontos. Se você usa raramente, quantos pontos? 5 pontos. Alguém se perdeu aí em alguma pergunta? Pergunta número 23. Açúcar. Pergunta 22. Açúcar. A palavra-chave aqui o que é? Refinado. Mas, doutor Silmar, é açúcar de frutas. Qual a pergunta que eu faço? Está refinado? Mas, doutor Silmar, é açúcar de estévia. Qual a pergunta que eu faço? Está refinado? A palavra-chave o que é? Refinado. Todos os produtos refinados são produtos em desequilíbrio e o nosso corpo e a nossa mente tem muita dificuldade em lidar com eles. Vão provocar não somente problemas de saúde, nós vamos ver no tema de açúcar, vamos ver se abarcamos esse tema amanhã à noite também, nós vamos ver os problemas mentais que acarreta o consumo excessivo de açúcar refinado, ok? Bom, se você nunca usa, quantos pontos? Ainda tenho raramente. Como é que é esse raramente aqui? O raramente é o seguinte, vamos supor que um casal dessa igreja vai se casar, e aí você recebe o convite para ir à recepção, e aí quando você chega lá, na recepção, no dia mais belo da vida dos noivos, você está importunando, perguntando se o bolo é de açúcar mascavo, não é verdade? Como um pedacinho, não como o bolo todo. Então esse é o raramente que estou me referindo, ok? Pergunta número 23. E produtos refinados? Farinhas de milho, de trigo, de mandioca, alimentos desequilibrados. Dê preferência ao milho em grão, reduza grandemente a quantidade das farinhas de milho. Dê preferência à mandioca inteira e reduza drasticamente o consumo da farinha da mandioca. Alimentos desequilibrados, ok? Então, se você nunca usa, não faz falta. Se você usa raramente, 5 pontos. Pergunta número 24. Você dá um intervalo de pelo menos 5 horas entre as refeições? E vai ser o tema da manhã à noite. Por que comer intervalos curtos de tempo tem um efeito muito nefasto sobre a saúde física e a saúde também o quê? A saúde mental, que é a história que ninguém fala a respeito. Nós vamos ver isso amanhã. Se você dá esse intervalo, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Notem, tudo que nós estamos falando nesse teste, nós vamos comentar durante o período que estaremos aqui. Provavelmente muitas coisas não estão fazendo muito sentido para você, mas quando você vai ver pela lógica e pela biologia, vocês vão ver que faz muito sentido. Pergunta número 25. Você não consome produtos com estimulantes? Quais são os estimulantes mais conhecidos? Café que contém cafeína, chocolate que contém a teobromina, tererê e chimarrão que contém teobromina e cafeína junto, chás cafeinados. Se você não consome, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Todo mundo faturou tudo até agora, não é verdade? Não? Bom, vamos à pergunta 26.
Você não fuma. Olha, é confidencial. Está rolando aqui um curso como deixar de fumar, não é verdade? Bom, se você não fuma, você ganhou quantos pontos? 50 pontos. Deu uma boa recuperada, não deu? Pergunta número 27. Você não bebe bebidas alcoólicas. É confidencial também. Se você não bebe, você ganhou quantos pontos? 50 pontos. Pergunta número 28. Você não usa narcóticos ou drogas ilegais? Porque nós já falamos da bebida, que é uma droga legal, mas já mencionamos. Aqui legal está se referindo a narcóticos, a drogas, né, ou medicamentos não prescritos. Se você não utiliza, você ganhou 50 pontos. Deu uma boa recuperada, não deu? É interessante, a experiência de quem está aplicando o teste aqui, ela é única. Porque no começo está todo mundo com um sorriso de orelha a orelha. Eu não sou diabético, eu não sou hipertenso. Quando chega na pergunta 15, parece que cai uma sombra. O pessoal vai ficando tenso.